Tudo bem, Spone? Tudo bem? Já temos participantes? Temos 25 pessoas aqui com a gente, tá? Ótimo. Vou colocar aqui a sua imagem, né? O pessoal deve estar vendo. Ó, são 16h03 aqui, às 16h05 a gente começa, tá? Espera mais 2 minutinhos aqui, peço um pouquinho de paciência só para todo mundo, tá? Daqui a pouco a gente já começa a apresentação, tá bom? Ok. Você quer... Eu não estou me vendo aqui. Você quer mostrar nossas imagens? Coloca você e eu no vídeo aqui enquanto eu não começo. Tá bom. Tá você aí, tá aparecendo. Você está ao vivo aí, Spani. Muito bem. Eu não vejo o seu vídeo. Você vai aparecer também, Silvia? Eu vou, peraí. Mas pode ir falando aqui um pouquinho. Tá bom, já são 16h07. Eu acho bom a gente começar, viu? É Senão eu não vou conseguir... 16h05 agora, tá bom? Tá. Pode colocar aí a sua apresentação que eu já compartilhei com o pessoal. Tá bom. Silvia, me dá sinal verde para começar. Quando você achar que podemos. Pessoal, a gente vai começar então, tá? São 4h05 da tarde, para a gente não atrasar muito, né? Então, a gente faz a apresentação aqui até as 4h45 e depois a gente responde as perguntas, tá bom? Quem entrou depois, agora, bem-vindo aqui. Estamos começando, tá? Spune já está aí a postos, tá bom? Pode falar, Spune. Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado por participarem aqui do primeiro webinar da Matrix, o primeiro de uma série, espero, né? E justo esse aqui num tema que está presente desde o final de 2018, né? No dia a dia das conversas e todas as instituições de saúde do Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Brasileira de Proteção de Dados. Eu acho que não existe nenhum participante desse webinar que já não tenha ouvido falar desse assunto, e a minha ideia aqui, eu tenho 45 minutos, até menos de 45 minutos, é fazer assim uma passada geral pelos pontos da lei, uma discussão completa, o entendimento da lei tomaria muito mais do que o tempo que eu tenho à disposição aqui, mas minha ideia é passar pelos pontos centrais, de tal forma que quem já conhece alguma coisa vai poder relembrar e quem não conhece vai ter seu primeiro contato de uma forma bem compacta e resumida. É uma espécie assim de um intensivão de Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Bom, existe em Portugal um hospital chamado Barreiro Montijo. É um hospital que não é muito grande, e ele foi multado em 400 mil euros pela autoridade de proteção de dados lá de Portugal. O que foi que ele fez, né? O que foi que ele fez de errado para receber uma multa tão grande? A primeira coisa que foi apontada é que ele disponibilizou dados de pacientes, inclusive dados sensíveis de pacientes, a todos os colaboradores indiscriminadamente. Significa que todo mundo que tinha acesso ao sistema que ele utilizava lá no hospital, podia ser alguém, por exemplo, do faturamento, né? Ele conseguia ver um resultado de HIV, um resultado de bioquímica do paciente. Então, todas as funcionalidades do sistema estavam disponíveis para todas as pessoas, indiscriminadamente, até para aquelas pessoas, aqueles funcionários do hospital que não precisavam dessa informação. E a outra coisa que ele não conseguiu garantir à autoridade lá de Portugal é que os dados eram tratados de maneira a não fazer com que eles fossem visíveis e que eles estivessem guardados de maneira segura nos servidores do hospital. Então, o hospital não conseguiu dar garantias de que ele conseguia guardar os dados
com a responsabilidade que se espera de uma instituição que trabalha com dados pessoais sensíveis, dados de pacientes, né? Isso aqui provocou uma multa de 400 mil euros. Olha só. Eu estou contando isso porque a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil é exatamente isso. Ela afeta todas as transações e movimentações de dados aqui das empresas e das pessoas que utilizam dados pessoais aqui no Brasil, de modo a preservar a privacidade e os dados pessoais daqueles titulares com os quais nós nos relacionamos, né? Qual foi a motivação para a lei brasileira? Primeira coisa é uma quantidade imensa, e a imprensa daí um Google aí procurarem por vazamento de dados ou data breaches, vocês, na área da saúde, vocês vão ver que existe uma infinidade de notícias dando conta de vazamentos de dados, de quebras de acesso e todo tipo de violação de privacidade de pacientes e pessoas em geral, né? E na área da saúde isso é muito intenso, porque as empresas, as instituições de saúde, elas lidam com uma quantidade enorme de dados pessoais, né? Então, aqui, eu coloquei nesse chart aqui alguns exemplos de notícias, né? E tem sites até especializados, vocês vão encontrar no Google. Então, é uma miríade de notícias diariamente, tem dezenas de reportes sobre vazamentos, sobre invasões de dados, sobre dados de pacientes que são vazados, é uma coisa incrível. Então, isso causou um grande impacto na imprensa. Nos últimos anos, isso tem aumentado cada vez mais, e isso afetou também as empresas aqui no Brasil, né? Bom, a outra coisa é a febre dos dados. O Hambai, que é um economista, matemático, ele cunhou essa frase, né? Data is the new oil. O dado é o novo petróleo. E é verdade. Hoje, dados são comercializados a preço de ouro e os negócios, muitos negócios, especialmente na área de serviços, eles são totalmente baseados em coletas de dados, né? E em função desses dados coletados, eles tomam decisões que orientam as políticas de negócio. Então, hoje, cadastros são vendidos, dados pessoais são utilizados, vocês conhecem por quem? São os grandes coletores de dados, os grandes portais, Facebook, o Google, e todos nós fornecemos nossos dados em troca dos serviços que essas empresas nos prestam. Isso também foi uma motivação para pensar nesse assunto de maneira objetiva aqui no Brasil. Silvia, você me ouve? Tá tudo? Você vai me interromper se tiver alguma dúvida, certo? Sim, vou te interromper, pode deixar. Ah, tá ok. Se você parar de me ouvir, acontecer alguma coisa, me avisa na hora aqui. Uhum. Muito bem. Bom, outra coisa que, desde também do final do ano passado, do ano retrasado, né, na verdade, muitos escândalos envolvendo dados pessoais chegaram à mídia. Aquele escândalo do Yoden, da Cambridge Analytica, né, e das eleições americanas, aí o Zuckerberg tendo que dar esclarecimentos aí para a imprensa, para governos. Então isso também, a mídia estava, todos os dias tinha notícias sobre esse assunto, isso causou uma grande comoção no mundo inteiro, e essa discussão sobre a privacidade, ela começou ocupou a mídia e a imprensa e as empresas de uma forma muito forte, né? E, por último, teve a GDPR, a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia. Quando essa lei entrou em vigor, ela estabeleceu limites para a troca internacional de informações. Os países da União Europeia não podem trocar dados pessoais com países que não têm um nível de proteção de dados parecido com o deles, um nível razoável de proteção de dados. Então, só esse fato em si já inviabilizaria os negócios que o Brasil tem com a União Europeia. Por exemplo, eu não poderia usar um servidor de um data center da União Europeia, não conseguiria tratar dados da União Europeia aqui no Brasil, tratar dados do Brasil na União Europeia e assim por diante. Então, isso foi uma grande pressão aqui em cima do Congresso Nacional para que uma solução fosse encontrada, e essa solução foi publicar uma lei de proteção de dados que fosse muito consistente, forte,
que tivesse o mesmo grau de proteção da GDPR e que a gente pudesse se qualificar como um país que tem nível de proteção de dados compatível com a União Europeia. Muito bem. Então, o que é essa lei, né? Ela foi publicada em 2018, no final de 2018. A eficácia dessa lei, depois de várias medidas provisórias e vetos e mudanças que ela sofreu, hoje o que a gente sabe é que ela vai entrar no dia 16/8, ou seja, nós estamos a um mês da vigência dessa lei. Ela vai entrar num domingo, vai entrar em vigor. Existem muitos movimentos lá no Congresso Nacional para fazer com que haja um adiamento dessa entrada em vigor, e o que nós temos de concreto hoje é apenas que a entrada em vigor das sanções, da possibilidade de aplicar sanções às empresas, ela só vai acontecer a partir de 2021, de agosto de 2021. Mas a entrada da lei em vigor é agora, né? E isso significa que, mesmo que eu não possa aplicar sanções, outros órgãos que não sejam da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da agência, podem se valer da lei para aplicar penalidades e tomar ações contra as empresas infratoras. Então, a gente está muito perto do início da vigência e a gente não conseguiu ainda, como se diz, as estatísticas mostram que só uma parte relativamente pequena das empresas do Brasil estão adequadas à nova lei, né? O texto é derivado da GDPR, muitos itens da lei brasileira foram literalmente copiados da GDPR. O que essa lei faz é ela pretende empoderar o titular de dados para garantir que ele tem o controle sobre o que é feito com os dados dele, né? Ele se aplica a qualquer pessoa natural ou jurídica que realize o tratamento, pessoas, empresas que tratam, a gente vai ver mais para frente o que é tratamento de dados, e ela é uma declaração de princípios, não é uma lei tipo Código Nacional de Trânsito, que você vai entender lá como que todos os mecanismos do trânsito, como eles funcionam. Essa lei, ela estabelece princípios e as empresas e todo mundo que trata dados tem que tentar interpretar essa lei dentro do seu contexto de operações, né? Entender o que a empresa faz e como é que isso pode colocar em risco a privacidade dos titulares de dados com os quais essa empresa se relaciona. Ela vai trazer grandes mudanças tecnológicas, organizacionais, e para todas as empresas do Brasil, isso já está acontecendo, aconteceu na Europa já, as empresas que já iniciaram seus planos de adequação já estão vivendo essa realidade, e vai trazer grande impacto às relações entre as organizações de saúde e os seus pacientes, né? Vai haver mais formalidade nessas relações, tem assuntos de consentimento para o tratamento de dados, vocês vão ver tudo isso. Muito bem, quais são os conceitos da lei, né? Primeiro, quem está protegido pela lei? Está protegida a pessoa natural. Quem é pessoa natural? Somos todos nós. São vocês que estão assistindo aqui o nosso webinar, a Silvia, eu, todas as pessoas físicas, né? Que são, a partir da publicação dessa lei, agora podem decidir, com um nível de detalhe bastante grande, o que fazer com os próprios dados, ou seja, o meu nome e o meu CPF, uma empresa ou uma instituição não pode usar isso indiscriminadamente. Eu é que tenho que fornecer a minha autorização para que ela possa usar os meus dados. Muito bem, isso já está no artigo 1º da lei. E a quem essa lei se aplica, né? Quem que tem obrigações com relação a essa lei? Então, essa lei, ela se aplica a todas as operações de tratamento, desde que a operação seja realizada em território nacional. Veja, mesmo que o dado seja de um estrangeiro, se a operação de tratamento é realizada aqui, ou seja, se eu armazeno aqui, se eu coleto aqui, se eu publico aqui, se eu faço qualquer transação com esses dados pessoais aqui no Brasil, ela está sujeita à lei, né? E também a atividade de tratamento tem que ter por objetivo o fornecimento de bens ou serviços, quer dizer, tem que estar associado a uma atividade econômica. A minha agendinha aqui, para eu falar com meus amigos, né, eu não preciso ficar pedindo autorização de ninguém. Se ele me deu o telefone, eu posso armazenar tranquilamente, então vocês ficam tranquilos que o WhatsApp pessoal de vocês não é alvo das incursões aí da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Apenas os tratamentos de dados e os dados que tenham sido tratados ou armazenados com finalidades comerciais.
E, por último, que o dado tenha sido coletado no território nacional. Olha só, então ele precisa ser o tratamento realizado aqui e a coleta realizada aqui. Muito bem. Então, vocês já viram, né? Eu arriscaria que 100% das empresas que estão nos assistindo agora, né, todas elas estão sujeitas ao que determina a lei geral. O que são dados, né? Dado pessoal é qualquer informação realizada à pessoa natural, identificada ou identificável. Por exemplo, o nome. O nome está associado a mim, meu nome é Francisco Spune, é dado pessoal. Meu CPF. O meu CPF, como está associado à minha pessoa, é dado pessoal, né? Se eu colocar, por exemplo, uma data de nascimento, sei lá, 21/5/1984, essa data não é dado pessoal, mas se eu disser que isso é a data de nascimento de uma pessoa, e essa pessoa está identificada, isso é um dado pessoal. Se ela não está identificada, se eu não consigo associar essa informação à pessoa, ela deixa de ser um dado pessoal. Dado pessoal sensível é aquele dado pessoal muito especial, por exemplo, filiação a sindicato, preferência política, né, convicção política, informações étnicas ou raciais, e todos os dados da saúde. Todos nós, empresas da saúde, lidamos diariamente com a categoria mais fina, mais sensível, mais crítica de dados pessoais, que são dados pessoais sensíveis. Lembrando que um dado pessoal sensível é também um dado pessoal, né? Só que ele é um dado mais crítico, ele é classificado pela lei como dado pessoal sensível, né? Muito bem. E dado anonimizado é aquele dado que ele algum dia já teve associado a uma pessoa natural, né? Mas que essa associação ela foi cortada. Ele, por exemplo, eu sei quais são os hábitos de compra, eu sei onde que o carro dele frequenta, quais são os lugares da cidade, porque os dados vêm lá do GPS, mas eu não sei quem é essa pessoa. Então, se eu usar dados anonimizados, ou seja, dados que não estão associados às pessoas, eu posso fazer estatística livremente, sem associar, sem ter a informação associada ao titular, né? Então, são dados anonimizados. Então, dado anonimizado não é dado pessoal, né? Porque eu não consigo associar a pessoa, né? Eu só sei que a fulano de tal, que eu não sei quem que está a partir das 18 horas, eles frequentam lá um determinado supermercado. Então, tem 10 dados pessoais, eu não sei quem são, mas eu sei que tem 10 pessoas naquele supermercado naquele momento. Muito bem. O que é tratamento, né? Tratamento, isso é definido na lei, é toda operação realizada com dados pessoais. Exemplo, coletar dado é tratamento? Sim, é. Produzir um relatório é tratamento? É. Classificar os dados, reproduzir os dados para publicação é tratamento, distribuir, trocar dados entre instituições, arquivar os dados toda vez que vocês lá no CRM de vocês coletam um dado e armazenam esse dado lá no teu sistema, você está fazendo tratamento de dados, né? Então, armazenar dados é realizar tratamento de dados. Toda vez que você elimina um dado, você está fazendo tratamento. Toda vez que você corrige um dado, modifica, comunica, transfere, qualquer uma dessas operações, provavelmente todas as vezes, até a exibição do dado, exibição de dado é tratamento de dados. Todas as vezes que o dado se movimenta de alguma forma ou é modificado, eu estou realizando um tratamento de dados. Oi, Spune. Então, justamente Oi? Fala um pouquinho a respeito desse tratamento de dados, né, no laboratório. Fala, dando um exemplo ali do ambiente de laboratorial. No ambiente laboratorial, o tratamento de dados começa no momento em que o paciente liga lá para o call center e se identifica para obter uma informação sobre um exame ou para marcar uma hora num exame que é agendado, ou então no momento que ele entra pela porta do laboratório e pega aquela senha, né, para fazer a admissão dele no laboratório, para a gente colher os dados dele. Nesse momento, o laboratório começa a realizar tratamento de dados. Quando ele pergunta qual é o seu nome, qual é o seu seguro-saúde, qual é o seu número, me dá a sua carteirinha do seguro-saúde, que ele vai registrar tudo isso no sistema. Nesse momento, o laboratório inicia esse processo de coleta de dados, e todos esses dados são
são tratados pelo laboratório. Fora que o laboratório vai produzir por conta própria, né, porque ele vai realizar exames, uma quantidade enorme de dados sensíveis. Ou seja, não são só os dados pessoais que estão em jogo, o laboratório é uma fábrica de dados sensíveis. Por isso a responsabilidade do laboratório, das instituições de saúde, hospitais, etc., como um todo, ela é muito maior, porque além de ser um dado pessoal normal, ele é um dado pessoal especial, né? E lembrando também que a gente não vai falar isso na apresentação, mas a lei prevê uma série de condições especiais para tratamento de dados de menores, né? Então, e o laboratório também faz exames de recém-nascidos, de adolescentes, então existem muitos cuidados. Hoje as instituições de saúde já sabem lidar com essas informações, mas com o advento da lei geral, muitos cuidados adicionais terão que ser tomados. Respondi sua pergunta, Silvia? Sim, respondeu. E assim, quando a pessoa chega no laboratório, né, o que ela pode fazer? Porque quando o paciente chega no laboratório, vão pedir uma série de dados para ele, né? O laboratório tem que estar pedindo algum consentimento, assinar algum termo, alguma coisa assim, para a pessoa fornecer esses dados? A gente vai ver mais para frente que cada empresa, cada instituição vai ter que decidir qual é a base legal para a execução de um determinado tratamento. Se ela vai exigir o consentimento, se ela vai fazer aquilo baseando-se numa exigência legal regulatória, ou para execução de contrato e assim por diante. A gente vai ver isso. Então, sim, se a instituição de saúde decidir que o consentimento é a forma mais segura de proteger tanto o paciente quanto a empresa para haver esse tratamento de dados, ela pode até pedir o consentimento do paciente, informando a ele o que vai ser feito com o dado dele. Mas, do modo geral, é direito do paciente, seja lá qual for a solução adotada, qual tenha sido a solução adotada pelo laboratório, é direito do paciente saber, isso não existia antigamente, hoje ele pode exigir isso, saber o que será feito com os dados que o laboratório coletou. Vou seguir em frente aqui, ó. Tá bom. Para os dados serem coletados, a lei prevê que eu não posso coletar dados que não cumpram que não sejam, que não obedeçam esses 10 princípios. Então, o primeiro princípio, os dois primeiros são os mais importantes, o princípio da finalidade e da adequação. Finalidade é que eu só posso coletar dados para finalidades legítimas, com propósitos legítimos. Por exemplo, eu não posso coletar um dado para escondido vender esse dado para uma empresa para poder mandar entupir essa caixa postal desse paciente de telemarketing ou alguma outra coisa que ele não quer, alguma coisa que vai ser ruim para essa pessoa, né? Então, eu só posso realizar tratamentos cuja finalidade seja legítima. Por exemplo, eu coletei o sexo e a idade do paciente porque para publicar um laudo e calcular lá os valores de referência, etc., eu preciso dessa informação. Então, a finalidade é produzir o laudo, e essa é uma finalidade legítima, né? A segunda coisa, os dados têm que ser adequados. Por exemplo, lá no laboratório, dando um exemplo do nosso mundo aqui, né? Se eu perguntar para ele qual é a religião dele, por exemplo, né? Isso provavelmente não tem nenhuma finalidade clínica. Então, pela lei, essa informação ela não é adequada ao tratamento, né? Ela não é compatível com a finalidade. Então, essa informação ela não pode ser coletada, eu não posso tratar esse dado do paciente. Tá certo? Então, eu só devo coletar dados compatíveis com a finalidade, né? O outro princípio é o princípio da necessidade, né? Eu só vou usar dados aqueles que sejam minimamente necessários. Hoje, estatísticas lá feitas pela GDPR mostram que certas instituições de saúde coletam 5 vezes mais dados do que aqueles necessários para realizar os tratamentos e os processos hospitalares e laboratoriais. Então, isso é um risco para a empresa, porque na medida que ele coleta um dado e ele não precisa dele, ele tem que guardar esse dado, e ele tem que, se esse dado vazar, ele é um risco para a empresa. Então, a empresa hoje, a empresa que tem compliance, que faz que a privacidade dos seus contatos, das pessoas com as quais ela se relaciona é importante para a empresa, ela coleta apenas os dados minimamente necessários. É o princípio do minimalismo na coleta, né? Livre acesso é outro princípio. O titular tem que ter acesso aos dados, né? Livre acesso, ele tem direito de saber que dados estão armazenados, ele tem que ter direito a acesso a esses dados. Isso também vai mudar um pouco a vida dos laboratórios, porque é direito do paciente saber que dados eles estão armazenando.
Os dados têm que ter qualidade, tem que haver transparência nas informações aos titulares, né? Os titulares devem saber o que é feito com os dados deles, os dados têm que estar seguros, né? Eu tenho que prevenir, por um lado eles têm que estar seguros, e por outro lado, se eu tenho que tomar medidas para evitar que pessoas não autorizadas acessem esses dados. Quer dizer, eu tenho que proteger minha rede, meus computadores, documentos que estão em papel têm que estar muito bem guardados, para evitar que esses dados, é obrigação da empresa que trata esses dados, tomar essas medidas para evitar uma violação de segurança dos dados dos pacientes. Eu não quero ter um problema de privacidade causado por uma negligência da empresa, né? Eu também não posso discriminar os titulares dos dados em função dos dados que eu colhi, né? E eu tenho que demonstrar que eu utilizei boas práticas e que eu cumpri normas, tanto legais como normas setoriais e compliance no tratamento dos dados das pessoas naturais. No fundo, o que a lei está dizendo é que quando um paciente entrega um dado para um laboratório, ele faz isso baseando-se numa relação de boa-fé. O laboratório, que ele vai cuidar muito bem dos dados, que esses dados não vão ser vazados, né? E é essa relação de boa-fé que faz tudo funcionar harmonicamente. Então, eu não posso violar essa relação de boa-fé descumprindo um desses princípios. Muito bem. Também para tratar dados, eu só posso tratar os dados se esse dado se encaixar numa dessas bases legais, numa dessas hipóteses. Se por acaso a coleta e o tratamento dos dados não se encaixar numa dessas hipóteses, esse dado não pode ser tratado. A primeira hipótese é o consentimento. Quer dizer, eu só posso coletar um dado se o titular do dado consentir. Eu posso perguntar para, por exemplo, eu tenho uma loja e eu quero mandar para o e-mail dele promoções, etc. Eu posso perguntar assim para esse cliente, né? Você consente em que eu utilize o seu e-mail para mandar promoções e ofertas para você? Então, essa é a primeira hipótese para o tratamento. Então, qual é o tratamento de dados? Eu posso mandar ofertas. Qual é a hipótese? Consentimento. Ele consentiu, está tudo feito. Eu estou fazendo um tratamento de acordo com a lei. A outra possibilidade, se eu não quiser adotar o consentimento, não quiser utilizar o consentimento, é o cumprimento de obrigação legal regulatória. A rigor, para coletar o nome do paciente, o endereço, aquelas informações obrigatórias que estão na RDC, né? RDC 302, se eu posso coletar essas informações sem pedir o consentimento do paciente, porque aquilo é uma obrigação. O laboratório, para poder funcionar, ele precisa coletar aquelas informações, é uma obrigação legal, uma obrigação regulatória. E setores como o da saúde, setor bancário, setor financeiro, eles são fortemente regulados, então existe um monte de opções para o tratamento de dados que não necessariamente requerem o consentimento, simplesmente porque tem uma lei, ou uma portaria do Banco Central, ou um documento lá da Anvisa, que determina que esse dado tem que ser coletado. Eu também posso coletar dados para execução de políticas públicas. Isso acontece quando governos coletam dados para criar políticas, fazer estatísticas. Pô, o caso da Covid é um desses, né? Todos os laboratórios, todo mundo que está presente aqui envia dados para os setores de saúde governamentais para que eles possam fazer o planejamento do combatimento à pandemia, né? à Covid. Eu também posso coletar dados sem necessidade de consentimento para fazer estudos que são realizados por órgãos de pesquisa, e a lei determina como isso pode ser feito. Eu posso utilizar dados para execução de contrato, inclusive para contratos de trabalho. Não é possível eu, por exemplo, fazer um contrato de crédito ou um contrato de prestação de serviço sem conhecer os dados do titular que vai receber, que é o contratante desse serviço. Então, para execução de contrato, eu preciso coletar dados. Exercício regular de direitos, isso aí tem a ver com processos legais, né, para geração de provas em caso de disputas jurídicas, né? Eu também, esses dois que vão vir agora, essas duas bases legais para o tratamento, tem a ver com o nosso mundo também, o mundo da saúde. Proteção à vida, eu preciso do dado pessoal para poder fazer o tratamento, proteger a vida do meu paciente, tá certo?
Então, por exemplo, se alguém chega desacordado num pronto atendimento de um hospital, né, e eu precisar abrir a carteira dele, saber o sexo, registrar, violar a privacidade, tratar esses dados de alguma forma, eu posso fazer que eu estou protegendo a vida. Peguei um caso extremo, né, desse paciente. E tutela da saúde é uma prerrogativa do profissional da saúde. Ainda a autoridade nacional, da qual nós falamos, ainda vai regulamentar isso, mas a gente o que vai ser feito é definir quais são os profissionais da saúde que podem tomar contato e processar dados pessoais, né, dos seus pacientes, por sua própria prerrogativa profissional. Por exemplo, o médico, para tratar o paciente, ele tem que saber o sexo, tem que saber a idade e saber o resultado dos exames laboratoriais, e não é necessário que a cada vez que o médico visite aquele paciente no leito para fazer lá a visita diária, né, que ele precise de uma autorização do paciente para ler os laudos de exames e os dados clínicos do paciente, né. Existem também outras duas possibilidades para o tratamento de dados, que é legítimo interesse, que é uma coisa meio aberta, genérica, que está tanto na GDPR como também na lei brasileira, e a lei especifica quando que eu posso utilizar legítimo interesse. Legítimo interesse é tão aberto que é difícil até definir o que ele é, mas ele alguma coisa do tipo, suponho que eu tenho uma empresa que presta serviço de limpeza e é meu direito poder, para as empresas com as quais eu já me relaciono, enviar uma correspondência, por exemplo, dizendo que eu faço uma promoção numa determinada época do ano, ou que eu vou oferecer um serviço novo, é legítimo interesse do controlador. E também proteção ao crédito, eu posso coletar dados pessoais para manter relações saudáveis de créditos entre empresas fornecedoras de produtos e serviços e os compradores, né? Então, veja, só te avisando aqui, acaso... Spuni, só te avisando aqui o tempo, tá? Temos 10 minutinhos até as 16h45. Tá bom, eu vou correr aqui. As coisas principais eu já falei. Tranquilo. De toda forma, o que eu estou dizendo é que se eu não conseguir encaixar meu consentimento numa dessas hipóteses, eu não posso fazer o tratamento, tá certo? Então, consentimento, vocês sabem, né? Consentimento não é assim por telefone, você deixa. Então, consentimento é livre, informado, inequívoco, tem que ter uma finalidade, tem que ter um papel, um registro. Então, ele não pode ser uma coisa informal, tá certo? Então, vocês verem, né? A lei prevê mesmo que ele tem que ser registrado, ele tem que ser formal, e que quem tem que provar que o titular forneceu essa autorização é o próprio controlador dos dados, é aquela empresa que está coletando os dados. Então, o ônus da prova de que alguém deu consentimento é do controlador. Muito bem. Quem são os atores, né? Tem o titular, nós já falamos, que é aquele que é dono do dado e está cedendo a alguém. Esse alguém é o controlador, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa. Por exemplo, aquela pessoa lá que faz organiza a festa de casamento. Ele nem tem uma empresa, mas ele está fazendo um bico, ou está iniciando uma empresa, ele que está coletando dados dos clientes dele, né? Ele é controlador de dados. Também o laboratório, o hospital são controladores. O controlador, então, é aquele que toma decisão sobre o que vai ser tratado, define as bases legais, etc. O operador é aquele que realiza o tratamento em nome do controlador. Por exemplo, se um hospital usa um data center para rodar os seus sistemas, né? Uma empresa que tem os computadores externos ali, essa empresa realiza esse tratamento nos seus computadores a mando do controlador, ele é o operador. Encarregado é uma figura que está prevista na lei, que é o canal de comunicação entre o titular, o controlador e a autoridade nacional, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho dela, né? Então, toda empresa, hoje, pela lei, a não ser que a autoridade se manifeste restringindo que empresas muito pequenas não precisam ter, toda empresa precisa de ter um encarregado. No caso da Matrix, deve estar nos ouvindo aí o Felipe. Silvia, você conseguiria inscrever o Felipe aí para aqueles 15 minutos de conversa no final? Ele está aqui no chat, né? Mas ele não está como apresentador aqui, então não consigo incluir a imagem dele aqui. O Felipe tá bom. Vamos ver se a gente consegue, mas pelo menos abrir o canal para o Felipe fazer perguntas aqui. O Felipe é o DPO, é o encarregado aqui da Matrix de proteção de dados. E agente de tratamento é o nome que se dá na lei para tanto o controlador quanto o operador. Vocês entenderam, né? Basicamente, de um lado tem o titular, do outro lado tem o controlador e o operador.
Controlador e operador, eles são corresponsáveis em caso de vazamento, de incidentes que envolvam proteção de dados. Tem também a tal da autoridade nacional. No Brasil, para a lei funcionar, tem que criar uma agência que vai fazer a regulamentação do mesmo jeito que tem a Anvisa, né? Para vigilância, né? Tem também, no caso da proteção de dados, vai ter a autoridade nacional. Ela não foi nomeada, um dos grandes entraves ao funcionamento da lei o fato da lei não ter sido, dessa autoridade não ter sido nomeada, e é muito importante que ela assim faça, porque essa lei, as penalidades e toda a regulamentação, elas têm extensão administrativa. Então, sem autoridade nacional, sem agência regulatória de proteção de dados, e assim também é na Europa, a lei não vai funcionar no Brasil. Até esse momento, a autoridade não foi nomeada. Aqui eu já falei da anonimização, né, que são os dados que são informações que não estão associadas a uma determinada pessoa, um determinado titular de dados, pessoalmente, né, e a eliminação de dados, que é em muitos casos um direito do titular, ele pode solicitar caso haja uma obrigação regulatória, eu não posso fazer isso, mas nos demais casos ele pode exigir que o controlador elimine dados. A anonimização ela tem efeito de eliminação, ou seja, se eu sou cliente lá de uma padaria e a padaria tem o meu cadastro, e um dia eu vou lá na padaria e falo, não quero mais, apaga todos os meus dados aqui. Ele tem duas possibilidades, né? Ou ele apaga meu dado totalmente e deleta aquilo completamente, ou ele simplesmente anonimiza meu dado, ele sabe quantos pãezinhos eu comprei, como é que eram meus hábitos de consumo, mas ele não sabe mais meu nome, meu CPF, meu telefone. Muito bem. Acesso às informações de tratamento, todo titular de dados, ele tem direito a saber tudo que é feito sobre todos os tratamentos que são realizados com relação aos dados que ele forneceu. Então, teoricamente, um paciente de um laboratório pode ligar lá para o encarregado do laboratório e falar, escuta, que dados você tem meus aí? Passa tudo para mim. Eu quero saber. E o que você faz com eles? Você manda para laboratórios de apoio? Você armazena aí no teu sistema, né? Como é que está escrito o meu nome? Qual é o endereço que está armazenado aí? Ele pode fazer isso. Então, isso a qualquer tempo, né? Qualquer titular de dados pode questionar a empresa ou a instituição que realizou o tratamento de seus dados para saber que tipo de tratamento é realizado por essa instituição. Quais são os direitos dos titulares, né? Acesso aos dados, correção, eliminação, isso que falamos agora, né? Então ele tem direito de acesso, o dado tem que estar correto, ele tem que poder, dados desnecessários têm que ser eliminados, ele tem que saber, se ele não consentir, se por acaso o laboratório falar para ele, você não me passar esses dados aqui, eu não posso fazer o seu tratamento. Ele tem que saber de antemão a consequência de não fornecer os dados. Ele tem que poder revogar o consentimento. Ele tem o direito também de poder, junto à autoridade nacional, peticionar, quer dizer, reclamar do controlador de dados, e ele também pode se opor ao tratamento sem consentimento. Ele pode questionar por que você está dizendo que você pode ter aqui o meu endereço baseado na RDC. De onde você tirou isso? O laboratório deve explicações a esse titular de dados. Muito bem. Uma coisa interessante da lei geral é que quando o tratamento termina, ou seja, a finalidade foi alcançada, os dados deveriam ser excluídos. Só que na área da saúde, né, a gente tem os prontuários, que a gente tem que guardar por muito tempo, e tem uma enorme discussão sobre quanto tempo que os dados pessoais dos nossos pacientes serão guardados pelas instituições de saúde, e também isso no laboratório clínico, né? Essa decisão, essa discussão, ela não está encerrada, e quem frequenta o mundo laboratorial e já se preocupou com a lei geral, certamente passou por essa discussão. Mas, como conceito na lei geral, um dado não pode existir se a finalidade para a qual ele foi coletado já foi alcançada. Muito bem. Transferência internacional de dados, isso aqui é só um lembrete, né? A lei, ela determina um monte de regras para poder enviar dados para fora do país. Então, se hoje tem empresas que armazenam dados em servidores, empresas da saúde que estão nos assistindo aqui, servidores estão fora do Brasil, lembrar que isso é um ponto de atenção e dar uma olhada no contrato e consultar o advogado aí da empresa
para saber se essa é uma prática que está de acordo com o que prevê a Lei de Proteção de Dados. Por que que esse assunto da LGPD gerou tanta conversa aqui no Brasil? Porque as multas são altíssimas e a autoridade nacional, em caso de violação da privacidade dos titulares, tanto vazamento de dados, como aquele caso do Hospital Português que eu falei no começo, né? Ela pode chegar a 2% do faturamento limitado a 50 milhões. Acho que não tem nenhuma empresa da saúde, nenhuma instituição de saúde que quer levar uma multa de 50 milhões. E multas muito grandes foram aplicadas na Europa, né? E isso pode acontecer aqui também. Então, o medo dessas sanções, dessas multas, é que gerou tanta conversa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quais são as responsabilidades? Silvia, quanto tempo eu tenho ainda? O teu relógio? Você tem mais 1 minuto. Mas pode usar mais. Você descontou os 5 minutos iniciais que nós demoramos para começar sim, aqui, sim, né? descontei. Então, eu vou gastar mais 5 minutos. Então, uma coisa são as punições no campo administrativo, né? Multas que a autoridade pode aplicar. A outra coisa é que, além disso também, se houver dano, se essa violação da privacidade dos titulares causar dano ao titular, essa instituição que foi responsável por essa violação da privacidade, ela também tem que reparar esses danos, né? Existe inversão do ônus da prova, como é muito difícil para o titular provar que a empresa é culpada, que não é, que teve um vazamento, que não foi. Quem tem que provar que fez tudo certo é a empresa controladora, ou seja, cabe ao laboratório, em caso de um contencioso, de uma reclamação, provar que o vazamento não houve, que ela tomou todas as medidas necessárias para proteger os dados dos pacientes. Também, a empresa controladora, se por acaso a falha foi originada por uma empresa que presta serviço para ela, tem direito de regresso contra essa empresa, ou seja, se a falha, se esse incidente foi provocado por um terceiro, ela tem direito de cobrar desse terceiro os valores que ela gastou pagando multas e reparando o dano causado aos titulares. Então, é isso, né? O operador, ele responde solidariamente com o controlador. Está na cara, né, que para que tudo isso funcione muito bem, que é muito importante que os sistemas e todos os processos da empresa, tanto os processos manuais, que também estão debaixo do que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, também os processos que são automatizados. E no caso do laboratório, todo laboratório tem sistemas, CRM, LIS, né, sistema laboratorial, que esses sistemas tenham uma base de trilhas de auditoria, de rastreabilidade muito bem implementada e muito forte, porque isso é que pode salvar essa empresa no caso de um questionamento da autoridade, saber como que o dado vazou, quem mexeu, quem visualizou esse dado, como é que esse dado foi tratado. Muito bem. Outro assunto muito importante é a segurança em TI, né? Não existe hoje, no mundo totalmente digital como o nosso, não existe privacidade sem medidas protetivas de infraestrutura, para garantir que a tua rede é segura, teus servidores são seguros, que aquilo não vai sofrer uma invasão de hackers. Muito bem. Como que eu posso chegar lá? Bom, se eu sou uma empresa e não fiz nada ainda, o que eu devia fazer imediatamente é criar um grupo dentro da empresa, falando assim de maneira bem simples. Esse grupo, ele é incumbido de implementar um plano de adequação, tá certo? A lei geral, então essa empresa não está adequada, ela tem que empreender, fazer essa jornada da adequação. E essa jornada da adequação, basicamente, o que ela tem é realizar o mapeamento dos dados, saber todos os tratamentos, que dados que eu coleto, e descobrir que dados que eu vou continuar tratando, aqueles que eu não quero mais tratar, quais são as bases legais para cada tratamento que eu faço. Se por acaso não tiver base nenhuma, eu não posso tratar. Essa é a primeira coisa. Segunda, eu tenho que revisar todos os meus contratos com clientes e fornecedores, para ver se esses contratos dão as garantias necessárias para cada empresa continuar operando num ambiente seguro, sob a Lei Geral de Proteção de Dados. E depois eu tenho que, uma vez que eu criei contratos que me protegem muito bem, que estabelecem boas relações com meus clientes e fornecedores, que eu já conheço, já mapeei todos os meus dados, e eu criei políticas, né, que eu implementei um regime de governança em proteção de dados, eu tenho que implementar essas políticas. Então, basicamente, eu tenho que cumprir com essas 3 etapas. E tudo começa nomeando uma equipe e para implantar esse regime de governança em proteção de dados. Então, e a lei, ela incentiva a adoção de boas práticas e governança, né?
Sobre isso, olha, uma coisa que eu ouço muito no mercado é a empresa dizer, olha, eu tenho aqui o melhor sistema do mundo, então já estou protegido, eu comprei o sistema da empresa X, que é o melhor LIS do mercado, imagina, eu estou protegido, isso é errado. É muito importante ter um sistema informático seguro, que tenha rastreabilidade, que não tenha falhas de segurança e que seja uma ferramenta importante para você armazenar os seus dados e tratar os seus dados dentro dos processos previstos no sistema. Mas as medidas que as empresas têm que tomar são medidas organizacionais, medidas que têm a ver com os processos que a sua empresa utiliza para tratar os dados. Então, não adianta o melhor sistema do mundo se existem falhas na rede, se tem uma pessoa que recebe um dado pessoal, por exemplo, dados de um currículo, né? E aí ele vai mandar para o outro gerente, que é colega dele, porque talvez esse currículo possa interessar outro gerente, ele manda por e-mail. O dia que esse titular de dados ligar para o encarregado dizendo, olha, apaga todas as informações que você tem sobre mim, nunca ele vai se lembrar que esse dado pessoal ele foi mandado por e-mail, está numa outra caixa postal, perdido, idem para os dados em papel e assim por diante. Então, veja, os sistemas de informação, eles são ferramentas muito importantes para o tratamento de dados pessoais, devem ser seguros, sejam muito criteriosos para escolher um fornecedor responsável e um serviço responsável para sistemas de informação. Mas todas as medidas necessárias para a adequação e para o laboratório funcionar dentro da legislação são tomadas pelo laboratório, são medidas organizacionais. Então, qual é o futuro da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, como o país só tem um assunto na mídia e no Congresso, que é a Covid, todos os assuntos que tinham a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, nomeação da autoridade, essa discussão sobre quando que ela vai entrar em vigor, eles foram deixados de lado, né, de uma certa forma, deixados para um plano menor, em segundo plano. Tem tido uma movimentação aí no Congresso. Hoje tem 3 ministros e uma equipe grande reunida para ver se nomeia de vez a autoridade nacional ou não. Então, o segredo é ficar aí em contato com a mídia, né? Porque toda vez que tem uma notícia aí nos fóruns de proteção de dados que envolve uma mudança da legislação, uma medida do governo, ele já é publicado à mesma hora, então ficar de olho nisso. Mas, independente do que vai acontecer no futuro, a lei está aí. As empresas que não iniciaram seus planos de adequação devem começar imediatamente, nomear lá o encarregado e uma equipe para tocar esse plano de adequação. Se possível, se vocês puderem, com a ajuda do seu advogado ou de um escritório de advocacia especializado, eu acho que vocês vão precisar disso. E eu desejo a todos boa sorte, porque é um longo caminho, né? E bem-vindos ao Brasil com todos os tudo que decorre dessa lei, ele se insere nesse enorme cenário de proteção de dados que ele está presente nos países que são considerados do primeiro mundo, né? Então, é isso. Bom, quem quiser falar comigo ou com a Silvia, quem tiver dúvidas sobre os assuntos da Lei Geral de Proteção de Dados, quiser bater papo, que tem sugestões a fazer, tem uma novidade sobre a Lei Geral, quiser trocar ideias, eu estou sempre disponível para falar desse assunto. Eu sou muito envolvido com esse tema da proteção de dados, porque eu também sou coordenador do GT, do Grupo de Trabalho de Proteção de Dados da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, né? Então, eu estou sempre em contato com as novidades. Então, se alguém... uma ligação telefônica ou um e-mail sobre esse assunto é sempre bem-vindo. Eu adoro falar desse tema. Então, obrigado a todos. Silvia, com você. Oi, Spune, o Felipe, né? O pessoal Felipe, que é o DPO aqui da Matrix, está aqui também no ar, tá? Está ao vivo também. Se quiser falar uma palavrinha aí, Felipe, senão a gente já vai começar aqui a responder as perguntas. Boa tarde a todos. Deixa eu ligar meu vídeo aqui. Boa tarde a todos. É um prazer aqui participar do primeiro webinar aqui da Matrix. Eu sou encarregado ou DPO, né, da empresa Matrix, e aqui vamos tentar responder as perguntas
junto com o Francisco Spune aqui, que vocês, as pessoas que escreveram aqui, colocaram. É isso. Pode. Lembrando que eu não estou enxergando as perguntas. A Silvia tem que fazer as perguntas. Eu vou lendo aqui para você, tá bom? Eu vou para a Silvia a palavra. Tá bom. Ó, primeira pergunta aqui da Fabiola. Se houver uma invasão por um hacker e os dados serem vazados, o lab pode ser responsabilizado? Sim, ele pode. Ele pode ser responsabilizado porque cabe ao laboratório tomar todas as medidas necessárias para não ser invadido, proteger a sua rede. Quando falo necessárias, são medidas cabíveis, né? Desde que elas sejam compatíveis com a tecnologia que existe hoje. Hoje não existe rede segura, software seguro, nem existe nada 100% seguro. Então, nesses casos, o que vai acontecer é que se houve uma invasão, ela foi comprovada, a responsabilidade por ter evitado isso aqui é do laboratório, mas ele pode obter uma pena muito menor ou até se livrar de alguma penalidade administrativa se ele demonstrar que ele tomou todas as ações necessárias para isso não ter acontecido. Ele tem governança, os funcionários eles assinam lá e recebem treinamento em compliance e eles sabem como se comportar com relação a dados pessoais e assim por diante. Outra pergunta Felipe, quer falar aqui. alguma coisa? Tirar do mudo. Não, é isso mesmo. Qualquer vazamento, certamente o laboratório poderá ser responsabilizado, né? Deve haver, assim que for institucionalizado a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai poder cobrar o relatório, cobrar o que realmente aconteceu, e vai ter que ter uma investigação para realmente determinar o que ocorreu, quando ocorreu e os culpados, né? Então, o laboratório vai ser realmente o foco nesse momento principal. Tá certo. Uma outra pergunta aqui do Walter, do RDO. Tudo bom, Walter? Como garantir a preservação dos dados quando se trabalha com laboratórios de apoio? Então, isso eu vou falar essa aqui, Felipe, eu vou responder essa, que esse é um assunto recorrente em que eu acho que tanto a Autoridade Nacional, a Anvisa e também as associações de laboratórios, né, elas devem conduzir essa discussão junto à autoridade, porque de fato tem um nó aí, né? Hoje todos os laboratórios, quase todos, mandam dados para laboratórios de apoio, né? E muitas vezes o laboratório nem precisa desse dado, mas por exigência da RDC ele é obrigado a receber uns dados que talvez ele nem precise. Então precisa pacificar esse tema. Talvez, como isso daqui é uma obrigação regulatória, talvez, ninguém sabe, que o laboratório de apoio ele não precise do consentimento do paciente para poder realizar os seus exames, né? Processar as amostras, né? Mas a maneira mais certa de fazer isso, eu acho, é que as associações de laboratórios elas tenham um entendimento sobre esse assunto e, em conjunto, e a lei prevê isso, que associações profissionais de empresas possam procurar a autoridade nacional para defender uma tese ou uma determinada boa prática, e isso pode ser homologado pela autoridade, e aí, dessa forma, todo mundo poder funcionar tranquilamente, sem nenhum medo de estar infringindo a lei, né? Tá certo. Uma pergunta do Rafael. Tudo bem, Rafael? No que tange os controles de acesso aos dados, como manter retenção de logs de sistema para eventual consulta de acesso e alteração de dados protegidos pela LGPD? Atualmente, existem rotinas de limpeza de logs em vários sistemas de nossa infraestrutura, devido à grande massa de dados que são gerados. Os sistemas terão de se adequar em manter esse rastreio no controle dos dados acessados e alterados? Quem responde? Se quiser responder, responde. Então é o seguinte, os sistemas, eles não fazem nada por conta própria, eles são parametrizados por quanto tempo os dados ficarão gravados, as trilhas de auditoria e dados de rastreabilidade, depende das configurações que são realizadas pelos laboratórios que utilizam esses sistemas, né? Do modo geral é assim. É claro que há limitações, se eu guardar todos os dados
de todas as transações, os milhões de dados que são gerados pelo laboratório, não é espaço em disco que chegue para tudo isso, né? Então tem que haver um bom senso e cada instituição de saúde vai ter que deliberar por quanto tempo vai guardar esses dados, como vai guardar e como vai poder acessar esses dados em caso de necessidade, né? Mas como conceito geral, manter trilhas de auditoria é muito saudável e pode, vamos dizer, salvar o laboratório em caso de uma invasão, de um incidente que envolva a privacidade, né? Eu aconselho essa discussão sobre o que eu faço com as trilhas de auditoria é um dos itens que vão ser tratados por essa equipe durante o plano de adequação. Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Não existe uma regra geral para isso. Eu acho que também é um tema que podia ser discutido pelo conjunto das empresas do setor de saúde, mas, em última análise, cada laboratório vai ter que tomar suas próprias decisões com relação a isso. Só complementando, né? Esse é um assunto de segurança de TI mesmo, né? Então, eu tenho dois extremos que a gente precisa tomar cuidado, né? Se eu faço essa rotina de limpeza muito frequente, de forma a ser muito curta, então, por exemplo, eu guardo os dados somente de uma semana, somente de 3 dias, pode ser que seja curto demais, e com isso eu perca as evidências, a rastreabilidade do que ocorreu no incidente e eu perdi as evidências, né? Ou também, se eu exagerar pelo outro lado, eu guardo tempo demais, por um ano, eu estou inventando prazos, né? Lógico que cada laboratório vai ter que enxergar qual que é o seu contexto, qual que é a sua possibilidade, qual que é a sua viabilidade, né? Foi comentado aqui na pergunta o tamanho do volume de massa gerado, isso impacta também nessa decisão, é segurança de TI, é uma questão e que também precisa ser melhor determinado, né, seja pela Autoridade Nacional de Dados, se eles vão determinar alguma boa prática para isso, ou pelas associações, né, associações, seja a Abramed ou dos laboratórios, para conseguir chegar a um consenso do que seja a melhor boa prática para isso. Ô, Felipe, eu tô lembrando aqui também que todo mundo lembra do sistema, né? Mas o sistema, às vezes, é o menor problema do laboratório. O laboratório, além do sistema, e toda empresa tem isso, né, tem uma quantidade enorme de transações que acontecem de modo manual, por e-mail, mensagem do WhatsApp, papel que é guardado na gaveta, o papel que sai de uma mesa vai para outra, o papel que eu jogo no lixo. Tudo isso, todo esse material físico, né, ele pode conter informações e dados pessoais. Então, só lembrando disso, né? Todo mundo fica olhando para o sistema, para a trilha de auditoria, para a rastreabilidade, lembrar que existe um mundo de transações que ocorrem de maneira completamente informal, exemplo, e-mail, lá dentro tem dados pessoais e a gente deve se preocupar com isso. E tem maneiras, a tecnologia também tem maneira para poder rastrear e ter alguma gestão sobre os dados que não estão dentro dos sistemas de informação. Uma pergunta da Daiane. Daiane, boa tarde, a Daiane da FMABC, falando um pouquinho do apoio ali de novo, para laboratórios que trabalham com apoios, ambos serão penalizados, digo, por conta de dados compartilhados do paciente. Compartilhamento de dados, oi Daiane, compartilhamento de dados, ele é uma forma de tratamento, né? Toda vez que eu pego um dado e envio para o laboratório de apoio, eu estou realizando um tratamento. E é direito do paciente saber, se ele bater na tua porta, ou de cara, quando ele chega no laboratório, saber que algum dia as informações dele serão enviadas para apoio, né, de alguma forma, ou mais tarde, uma vez feito o tratamento, se ele quiser saber no ano passado o que foi feito com os dados dele, é importante dizer para ele que algum dia esse dado foi enviado para um apoio. Como eu falei no começo, esse assunto do apoio tem muitas... A RDC ela não se preocupou em qualificar os laboratórios de apoio e os laboratórios que não são de apoio, né, os clientes os laboratórios apoiados, de maneira separada. Então, isso causa muita confusão. Esse assunto vai ter que ser pacificado, e isso só vai acontecer, na minha opinião, né, quando a autoridade nacional for nomeada e as associações e laboratórios puderem pleitear junto à autoridade nacional
a homologação de suas boas práticas. Enquanto isso não acontece, as empresas têm que levar internamente, ou junto com as suas associações, essas discussões à frente, né, com o que a gente tem hoje, e fazer os seus melhores esforços para garantir que as pessoas possam, que os pacientes estejam protegidos de eventuais incidentes ou violações de privacidade de acordo com a lei. Então, não tem uma resposta para a tua pergunta, ainda não sabemos como isso vai funcionar. Eu queria muito saber, se alguém já sabe, já tem uma boa ideia, como é que os laboratórios aí pelo Brasil vão funcionar com relação a esse assunto do apoio, do envio de dados de pacientes para o apoio, eu gostaria de saber. Nosso tempo já está estourado, Spuni, mas vou pegar mais duas perguntinhas aqui, tá? Uma é do próprio Olsen, que é gerente de projetos da Matrix, mas eu vou colocar aqui porque eu acho que é interessante para todo mundo. Como você sugere que as empresas capacitem seus funcionários em relação ao novo fluxo operacional compatível com a LGPD? Responde aí, Felipe, que é o DPO, sabe tudo disso aí. O primeiro trabalho, né, essencial de todas as empresas é a conscientização. Então, primeiro precisa ter um trabalho de conscientização de todos os colaboradores do que é LGPD, do que é o que ele trata, o que é proteção de dados, né? O Brasil, a gente nunca teve uma cultura de proteção de dados, né? Agora já a Europa, da onde se originou essa lei, ele já tem anos e anos, muito mais na frente, né, essa cultura de proteção de dados, né? Então esse é o primeiro passo. Tendo essa conscientização e depois, com esse trabalho, né, de adequação que cada laboratório vai ter que fazer, cada empresa vai ter que fazer, vai ter que ter diversas frentes esse projeto de adequação, e um deles vai ser a readequação dos processos, né? Então, vai ter que readequar os processos e fazer os treinamentos devido, garantir que todos os colaboradores sejam treinados, estejam cientes, novos colaboradores que forem entrar também recebam um devido treinamento. É muito interessante também fazer uma reciclagem periódica, seja anual, seja semestral, porque isso é uma cultura que precisa ser trabalhada em todos da empresa, né? Mais importante de tudo é isso. E só complementando o Felipe, e ter o registro de tudo isso, porque esse registro é que pode salvar a empresa de uma grande multa em caso de um incidente grave, né? Então, registrar tudo que é feito, todas as medidas que o Felipe está descrevendo, elas têm que estar registradas. Se a autoridade perguntar, está aqui, eu fiz isso. A despeito de tudo que eu fiz, aconteceu um incidente. Tudo bem, mas eu fiz a minha parte. É isso que diz a lei. Uma última pergunta da Fernanda. Como as empresas, Matrix e laboratórios vão garantir a proteção de dados? Então, isso é um assunto recorrente, né? A Matrix não pode, aos clientes da Matrix, né? Eu tenho a dizer que a Matrix não pode, por si, garantir a proteção dos dados pessoais no laboratório, como eu falei, porque a Matrix, primeiro, é responsável só por uma parte, é importante, mas não é a totalidade dos processos laboratoriais pelos quais passam dados pessoais, eles não passam pelos sistemas da Matrix, esse é um assunto. E a outra coisa, a Matrix é apenas o software, as regras, como esse software tá, como ele vai ser operado, como que eu vou definir as permissões, como é que eu vou operar o software e como que os processos do laboratório estão preparados para a utilização desse software, eles não estão sob o controle da Matrix. Então, a Matrix, desde muito tempo, desde que a lei foi publicada, nós nos envolvemos muito fortemente com esse tema. Os sistemas da Matrix são considerados sistemas muito seguros, então a parte de infraestrutura do sistema da Matrix, do código, das funcionalidades, ele é feito de forma a dar segurança para o cliente da Matrix, mas as medidas de adequação, quem tem que tomar são os laboratórios. Então, Só é assim que funciona. Complementando um pouco a resposta, garantir a proteção de dados, né, dá a impressão essa pergunta de que você está falando de garantia 100%, né?
não existe garantia de que uma empresa nunca terá vazamento, nunca terá nada, né? O pessoal faz uma comparação, né, de que como garantir que minha loja nunca vai ser roubada, nunca vai ser assaltada. Não é possível garantir 100% não, né? Você pode investir em segurança, tentar proteger da melhor maneira possível, tentar seguir as boas práticas, recomendações. Agora, risco zero não existe, né? Então, precisa ter um trabalho contínuo, né? A lei está entrando agora, todas as empresas precisam passar por um projeto, um programa de adequação, mas vai ser um trabalho contínuo, né? Sempre passando por análise de riscos e sempre trabalhando para melhorar, né? E outra vez, lembrando também, como o Francisco falou, a Matrix, ela provê os softwares, né, os sistemas, né? Então, essa é uma parte só de onde estão os dados no laboratório, né? Existe um trabalho também na segurança em TI, a segurança de rede, segurança da internet, segurança física própria do laboratório mesmo. Será que não tem nenhum funcionário que ele pode simplesmente abrir a tela e tirar uma foto dos resultados de exame e vazar isso, né? Isso o sistema não vai ter como proteger, né? Então, existe uma série de outros aspectos que tem que ser pensado, né, de forma abrangente, né, no laboratório, em relação a dados, né, dados pessoais não estão só no computador. Se você anotar o dado pessoal no papel, ele está no papel também. Se eu imprimir, está no papel também. Então, é preciso pensar de forma ampla, né? E fora de controle. Só lembrando também, né, que o Felipe está falando aqui, que esses dados pessoais, eles têm os perigos são muito maiores do que uma invasão. Todo mundo pensa de um hacker vai invadir, vai roubar os meus dados, né? Mas isso pode ser uma coisa do dia a dia, como o Felipe falou, alguém tirou uma foto de uma tela, tá certo? Um papel que está em cima da mesa, e qualquer tratamento considerado ilegal pela lei, lembra que a gente viu lá as hipóteses para o tratamento, né? E também os princípios para o tratamento que tem que ser respeitados para o tratamento poder ser realizado. Qualquer violação a essas regras, a essas hipóteses, a essas bases legais para o tratamento e aos princípios, torna o tratamento ilegal. E o tratamento ilegal é passível de punição, de sanção pela autoridade nacional. Então, lembrar disso. O problema não é o hacker invadindo, esse é um dos problemas. Mas qualquer tratamento considerado ilegal, ele viola a lei e pode expor a instituição de saúde. Pessoal, a gente já está aqui, estouramos 10 minutos aqui do nosso tempo. Queria agradecer muito a todo mundo aqui que ficou assistindo aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer outros webinars, né, em breve, e todos vocês vão estar recebendo convites aí novamente, tá bom? Muito obrigada, Spune, muito obrigada, Felipe, aqui pela ajuda, pelo esclarecimento das dúvidas, né? E todo mundo que tiver mais alguma dúvida posterior, ou quiser alguma informação, quiser saber mais da Matrix, por favor, escreva para a gente, tá? O e-mail ficou aí no chat, né? spune@matrixsaude.com. Deixa eu botar o e-mail de novo na tela aí, para se alguém quiser anotar. Como eu falei, eu fico muito feliz de receber perguntas e qualquer tipo de comunicação sobre esse tema. Deixa eu colocar aqui. E silvia@matrixsaude.com, mas eu coloquei no chat, Spune. Então, o pessoal deve ter visto aí. Sim. Tá bom? Então, obrigada, pessoal. Vou encerrando aqui, tá bom? Muito obrigada para todo mundo. Boa tarde. Tchau, tchau. Até, boa tarde.